Show da Cultura, Momento Família. Com a participação toda especial da psicóloga Rosiane Delgado, todas as quinta-feiras no Momento Família aqui, trazendo hoje um tema muito importante, os desafios de ser pai. E é um desafio mesmo? Você já deu boa tarde, mas vou falar boa tarde de novo. Boa tarde. É um desafio mesmo? Pois é, acho que os pais é que precisam responder essa pergunta, né? A gente vai jogar algumas questões, né, Eli, que a gente identifica como desafios, mas os pais é que vão ter mais autoridade moral para falar se eles lidam com isso de uma forma mais facilitada, mais tranquilo, ou se realmente eles pagam dobrado para poder resolver a situação da melhor forma, né? Essa pergunta eu já vou deixar clara aqui para o ouvinte da Rádio Cultura. Você que agora está, quem sabe, no seu carro, ou está na sua casa, ou no trabalho, e você pode mandar um WhatsApp aqui, 9827-8200, é o WhatsApp da Cultura. Você pode mandar tanto em mensagem, aquela mensagenzinha, você pode escrever a mensagem, ou pode também gravar a sua mensagem. Ou então, você pode ligar aqui no 3026-8020, WhatsApp 9827-8200, tá? Manda sua mensagem aqui. Para você, é um desafio ou não? Como é que é? Eu tenho a minha opinião, mas eu só vou falar no final do programa para não influenciar. Tá bom. Para não influenciar. Mas eu queria saber do ouvinte, é um desafio ser pai? Por que é um desafio para você? Ou não é? Não, para mim não é, para mim é um mal barato, eu curto pra caramba e tal, tá. Uma coisa é curtir, mas e as dificuldades? Bom, isso a Rosiane agora vai colocar pra gente aqui. Isso mesmo. Bom, Eli, a gente entende que a condição do ser pai, ela pode ser o pai, que é o genitor, né, aquele paternidade genética, ou é aquele homem que ele cria a criança, que na verdade geneticamente não é filho dele, ou, na verdade... O padrasto? Pode ser um padrasto, pode ser alguém que faz essa figura paterna, às vezes um avô que está nesse papel, a gente pode pensar nessa possibilidade também, né? Certo. Ou pode ser alguém que cuida, que às vezes não está diretamente dentro da casa, mas é alguém que presta até certo ponto essa atenção mais direcionada a uma criança, que a criança o enxerga como pai. Que não necessariamente esteja dentro de casa. Porque às vezes a criança pode estar dentro de casa, na condição de um contexto familiar, né, que tem pai, mãe, irmãos, mas às vezes aquele pai, ele não dá atenção para aquela criança. Aí a gente vê as incoerências que são... É até curioso a gente observar. Às vezes tem uma família, né? Vamos pensar numa família de 4 elementos, né? 2 adultos e 2 crianças. Para aquele pai... A família é um valor super importante, ele se dedica, trabalha, se esforça para trazer, né, para manter o sustento da família, né, naquele estresse, para dar estudo, mas ao mesmo tempo ele não consegue dosar a presença. E aquela criança, ela cresce com a ausência do pai dentro de casa, é como se ela fosse abandonada dentro de casa. Você está me entendendo como é que é a situação, que ela é complexa? Tô entendendo. O pai, ele se esforça muito para poder ter a família, dar o conforto, família, das condições necessárias. Só que esse esforço acaba fazendo com que ele fique ausente. Às vezes ele não consegue dosar muito uma medida, para ele poder também ter presença. Porque, claro, que a questão do sustento, ele é essencial, isso a gente não tem nem o que discutir. Porém, às vezes, se chegou a um ponto em que está comprometendo a presença, ou seja, ter aqueles momentos de ou jantar, ou almoçar, ou tomar café em família, ele nunca pode estar presente, ele às vezes não tem disponibilidade para arrumar a bolsa da criança para a escola, tem que ser tudo a esposa, tudo é a mulher. Alguns alegam, não, mas ela está dentro de casa, é para isso. Não, mas a criança também precisa escovar os dentes, então às vezes sobra tudo para a mãe. E o pai, ele fica só envolvido com as questões dele, né? Então, ou seja, a mãe acaba sendo o pai e a mãe ao mesmo tempo. Ela acaba tendo a presença dela perante aqueles filhos é muito maior, acaba sendo excessiva e sobrecarrega essa mulher, né? E ela nunca vai conseguir preencher, por mais que ela tente, ela não vai conseguir preencher aquele lugar. E quais os danos que isso pode causar, por exemplo, numa criança? Então, ela vai crescendo sempre com aquela falta. Porque é gostoso, sabe? Se você vai numa escola, que você vê várias crianças, por exemplo, Dia dos Pais, você vê a felicidade de muitas delas abraçando os pais, seja os pais
o pai que é genético ou aquele pai que cria, a felicidade daquele pai estar presente naquele evento é visível no rosto das crianças. Então, aquela sensação de que realmente ela não está sozinha, de que ele está ali, aquela presença, aquela companhia, é muito importante para a questão do desenvolvimento emocional, né? E a gente sempre lembrar que a família ela vai estar dando toda a estrutura, essa família nuclear, ela que vai dar a base para o desenvolvimento desse indivíduo ao longo da vida dele, né? Em termos de afetividade, a gente pode pensar assim também, né? São as referências que ele vai construindo ao longo da vida dentro de casa. É como é que aquela criança se relaciona com a mãe, como aquela criança se relaciona com o pai. E a gente vai entender que para o menino, o pai é o herói. E é importante a gente alimentar isso, mesmo que o pai às vezes não seja essa personalidade merecedora, entendeu, de tanta fantasia da criança. Mas é importante deixar ela acreditar. Aí no momento certo, se ele não for, quando ela crescer, ela vai descobrir, né, quem exatamente é aquele pai. Eu fico imaginando, você colocando essa questão aí, eu fico imaginando, por exemplo, uma criança que cresce sabendo que o pai, por exemplo, está preso. Que o pai cometeu um crime, está preso. Complicado. Ou então que ela cresce vendo o pai, às vezes, agredir a mãe. Outro exemplo ser violento também. Porque, por exemplo, você está nesse momento rompendo todo aquele laço que você acabou de colocar. Pô, meu pai é um herói para mim. A questão da fantasia, né? Você rompe com essa fantasia. Se eu não consigo imaginar o meu pai, o meu herói, né? Isso na condição de criança, tá? Vamos deixar bem claros, como né? Criança. Bem criança. Mas aí quando chega na adolescência, é um adolescente completamente complicado. Às vezes revoltado, às vezes inseguro. Não, com certeza, porque aquela imagem ela não foi muito bem trabalhada. E a criança trabalha muito com a coisa da ela tem essa necessidade de ela fazer essa comunicação com o mundo a partir dos sentimentos dela, da percepção, que isso vai se ampliando e cada vez mais a tendência é se conectar com a realidade é maior, mas isso assim, em dosagens proporcionais à idade dela, ou de uma forma proporcional à idade dela, né? É como se fosse uma questão de um remédio, né? As informações, as realidades, elas vão chegando à medida que a pessoa vai tendo condições de assimilar, compreender, elaborar, vivenciar de uma forma menos negativa para ela, né? Agora, Rosiane, tem um porém nisso tudo aí. E quando tem a falta do pai, porque ele faleceu, a criança ela é criada pela mãe, porque tem isso aí, nós temos inúmeros casos da mãe que cria o filho desde pequenininho, porque o pai infelizmente acabou falecendo por um motivo de doença, um acidente, alguma coisa nesse sentido, e ela cria. Como deve-se lidar com isso? De que maneira a mãe pode fazer para não causar esses danos da falta do pai àquela criança? A gente não pode, assim, sobrecarregar muito essa mãe, né? Porque, afinal de contas... Ela já é sobrecarregada. Ela não tem como ela se responsabilizar por situações como essa que você trouxe, né? Ela vai fazer o que ela pode. Dentro disso, geralmente as crianças, elas buscam alguém que está próximo, um adulto, uma figura masculina, adulta, que ela sente confiança e que a pessoa, às vezes, dentro daquele próprio seio familiar, às vezes é um tio, às vezes é um avô. Então é o irmão mais velho, né? Ou às vezes é um irmão bem mais velho, assume essa função e a criança se sente acolhida, se sente protegida e vê naquela figura, né, naquela pessoa, um pai, e esse é positivo. É uma construção legal, à medida que ele realmente assume esse papel para ele, né, de que ele vai estar... trazendo essa condição de conforto emocional para essa criança, é muito positivo. Olha, e eu tenho um exemplo disso na família. Eu tenho um primo meu, Augusto, o nome dele, ele mora agora em Vitória, e o irmão dele, que é o Adilson, os dois primos meus, eles perderam o pai muito cedo, e a mãe também depois acabou, e o Augusto assumiu praticamente essa questão. E trouxe para Maringá, quando ele veio para Maringá, trouxe o irmão mais novo e cuidou. E hoje ele é casado, tem 2 filhas, tem a família e tal. Quer dizer, então ele conseguiu passar os valores, né, os principais valores da vida para esse irmão mais novo, que hoje tem nele como se fosse um pai. E é positivo, isso é positivo. E é legal a gente saber que tem alguém ali, mais que a gente tenha perdido aquela pessoa de referência, mas tem outra que pôde entrar nesse lugar naquele momento, né? E aquilo se constrói a partir dali laços afetivos fortes, né? De compreensão, de apoio,
uma condição de interdependência entre as pessoas bem positiva, né? Nesse caso da falta do pai, ou pelo menos da ausência do pai, no seu consultório, você já atendeu, com certeza, casos assim. Qual é o problema maior que a criança sente, que o adolescente sente? Qual é o problema que pode causar lá na frente, depois, quando ele já começa a se formar, começa a pensar já em formar família? O que pode causar essa falta toda? Qual foi o exemplo maior que você tem? Certo. Bom, eu não tenho nenhum caso que eu acompanhei assim desde pequeno até a condição da adultidade, mas a gente sabe que a falta, né, para a gente poder dar exatamente um exemplo assim bem específico, mas a gente sabe que a falta, ela vai, de algum modo, ela tende a trazer assim consequências de fissuras emocionais, de uma certa necessidade, um esforço maior de adaptação daquela criança, de sobreviver, vamos dizer assim, afetivamente no meio social. Então ela vai precisar realmente superar aquilo, não que não seja impossível, mas ela já entra, digamos assim, a meia força dentro da situação, ou digamos assim, desvantagem em relação a uma criança que ela teve a oportunidade de conviver com o pai, com a mãe, com esse carinho todo, né? Com certeza ela vai chegar, né, mais debilitada comparada com uma pessoa que teve uma oportunidade diferente. Então isso são coisas que acontecem, mas a gente não pode também determinar que vai totalmente invalidar essa pessoa em termos emocionais, porque ela pode superar tudo isso também. Mas é mais difícil, ela vai fazer não um é uma mais... tarefa fácil, a gente pode entender que não é uma tarefa fácil, né? Em cima disso que você está colocando, agora eu vou botar uma pimenta nesse assunto aqui, e aí até quero realmente saber dos ouvintes ou das ouvintes, essa questão hoje que nós temos na sociedade do produção independente. Muita gente, não, produção independente, eu quero só um pai quero um filho, reprodutor. Eu quero só um reprodutor, eu não quero o pai, a figura do pai vivendo, não. Quero só ter um filho, mas não quero ter o pai. Só o reprodutor. Eu acho isso uma coisa tão esquisita, tão fria, sabe, sem aquele... Eu não vejo isso como um ato de amor, não. Aí é minha opinião, gente. Agora, se os ouvintes têm a sua opinião diferente sobre essa questão, eu, por exemplo, Eli Silva, eu não concordo com essa questão da produção independente. Eu também, Eli, eu não concordo, porque eu acho que é um egoísmo desse adulto, claro, né? Pô. Porque a criança, ela tem direito. Ela você não quer, mas e seu filho não gostaria de ter um pai? Pois é, até porque não é chocadeira, né? Aí que tá. Então, assim, ele tem o pai, então, querendo ou não, bom, ruim, vivo, morto, pai é pai a vida inteira. Estando perto, estando longe, não tem como mudar isso. Tem coisas que na vida que não tem como você mudar. Ex-mulher, ex-marido existe. Agora, ex-filho não. Ex-filho não. E ex-pai, e ex-mãe também não tem. Não existe. Então, entendeu? são alguns papéis que não tem como você abrir mão, né? Então, essa tarefa, ela é muito séria, muito importante. Eu tenho casos de algumas crianças, de uma delas que eu acho bem curioso, assim, importante trazer, é que o menino, ele tem um pai, né, que é o genitor, mas esse pai separou dessa mãe quando ele era muito criança, então já com... ainda bebê, né? Ou seja, já tiveram problemas, já estavam com problemas antes do nascimento, mas aí mesmo após o nascimento não teve jeito, eles se separaram. Quando ele já estava com 2 aninhos, ela casou novamente, e então a gente entende que hoje essa criança ela tem 10 anos, mas ela tem 2 pais, né? O pai que é o genitor, né? Sim. E o pai também... de criação, que convive, né? E é interessante, essa criança, ela sente necessidade de ter o afeto dos 2 pais. É muito bacana a gente ver isso. E é positivo, não é negativo. Até porque, na prática, nenhum dos 2 estão literalmente assim, juntos com ele, né? Em função da organização familiar. Porém, esse segundo pai, ele é mais presente, vamos dizer assim, do que o primeiro, né? E no Dia dos Pais, você vê as fotos, a felicidade da criança de ter a presença daquele pai naquelas comemorações, você vê o quanto que é importante. Então é muito bacana, principalmente nessa fase que a criança consegue identificar o que tem de legal em cada pai. Poxa, você é um rapaz de sorte, você tem 2 pais, e além de ter 2 pais, são 2 pais legais.
Quer dizer, aí a criança fica aí feliz, ele fica, né? aí ele vai no céu, tem 2 heróis, tem o Batman e o Super-Homem. Pode ser, né? Olha, 16h14 eu vou ter que fazer um intervalo comercial, a gente vai continuar esse tema aqui. Eu só gostaria de, antes de chamar o intervalo comercial, dar só um toque para você, jovem, para você adolescente, para você, aí eu estou falando para adolescente, para você que tá na escola agora, tá pensando, está começando o seu futuro, preste bem atenção, tá? Para você não acontecer uma gravidez indesejada, porque aquela gravidez que você não está fazendo, não está casada, não tem o pai do lado, para se formar a família, é uma gravidez indesejada. Olha só o problema que você está arrumando. Para você, que você interrompe a sua trajetória de vida, que você está ainda no estudo, está se formando, você é adolescente, tem 16, 17 anos, e o filho que está vindo aí que não vai ter o pai. Então, ou a mãe, né? Ou a mãe. Então, olha o problema sério que você está colocando uma criança no mundo que, como é que vai ficar? Então, esse é o problema todo. 16h15, eu vou para o intervalinho e a gente volta já. Show da Cultura, um show no... Junto aqui. E o ouvinte pode participar através do WhatsApp e através do telefone da Rádio Cultura. Diga lá, minha amiga. Então, deixar aquele abraço para o Rogério, estava falando com ele agora pelo telefone, ele disse que está nos ouvindo aqui no carro, está bastante emocionado com a história dele que ele traz, né, de ter encontrado uma filha, saber que é pai, né, de uma filha. E ele está, né, super feliz, cheio de assim, expectativas. Deixar esse abraço e dizer que está nos acompanhando aqui e sempre entrando em contato para tirar as dúvidas, né? Que bom, eu fico muito feliz. É porque esse quadro do Momento Família, a Rosane Delgado está aqui justamente para isso, para tirar as suas dúvidas. É um momento em que ela tirou para vir até a rádio, para atender o ouvinte, para poder falar com o ouvinte, ouvir aquilo que os ouvintes têm para passar. E aí, esse momento é que ela tirou para isso. Claro que se você precisar de uma ajuda psicológica, ela vai estar à sua inteira disposição também. Mas, nesse momento aqui, do Momento Família, ela está aqui para poder ouvir, poder passar para o ouvinte aquilo que ela tem de experiência como psicóloga aqui dentro do Show da Cultura. 16h23. Pronto, posso dar um toque agora? Ainda não? Então tá bom, é porque tem recado aqui, ele tá mandando um recado, enquanto isso pode continuar, porque tem um recado aqui, é porque eu leio o recado para você. Então tá bom. Bom, Lê, então a gente vê o seguinte, que tem aquele outro aspecto do pai, em que ele tá com tanto amor, tanta ânsia de dar aquele amor para aquele filho, que às vezes ele pode sufocar o filho de tanto amor. Então a gente tem que deixar esse recado, que é importante para eles poderem estar dosando, né, administrando melhor essa questão das emoções, porque quando a gente vai pensar em lidar com emoções em que elas estão muito exacerbadas, isso é bastante perigoso, né? Então a gente tem que ir conseguindo administrar para ir dosando conforme o filho também consegue absorver, porque tem filho que é mais receptivo a toque, a carinho. Outros filhos não, gostam mais da conversa, não são muito do toque. Então é importante esses pais irem identificando como é que é essa linguagem de amor do filho, para eles conseguirem demonstrar conforme a melhor receptividade, né? Olha, a dona Maria lá da Vila C, boa tarde, dona Maria, ela mandou uma mensagem aqui do seguinte: ela tem um neto que o pai dele está preso, tá? E a criança não considera ele como pai, mas considera o vô como seu pai, tá? O avô passa a ser o pai. E o pai que está preso liga da cadeia e fica chantageando a criança, e a criança sofre, chora pela chantagem que o pai faz. Dona Maria, eu vou deixar a Rosiane responder isso para a senhora, mas eu tenho aqui também uma ideia do que isso pode estar acontecendo. Diga aí, minha querida. Oi, dona Maria, boa tarde. Poxa, que situação difícil, hein, dona Maria? Não é fácil, hein? Ela falou quantos anos tem essa criança? Ela não colocou quantos anos aqui, não colocou. Porque teria que entender assim como é que esse contexto ele surgiu. É positivo ele ver esse pai como uma figura, né, paterna, que dá esse apoio, dessa segurança afetiva. Mas assim, essa situação que hoje existe de que o pai ele tem essa permissão, o pai biológico, né? Em que o pai biológico tem essa permissão de estar fazendo esse tipo de abordagem, isso é negativo. É só cortar, não deixa mais ligar. E também tem uma coisa, tem que ver o que está acontecendo, se não está havendo aí também uma alienação parental, que daí ia ser um problema
que tem a ver com a lei, né? A lei pode fazer uma intervenção aí bem séria. Então, eu não sei até que ponto essa questão dessas ameaças, ela tem essa digamos assim, preenche os critérios, porque teria que avaliar o caso para ver se entra na condição de alienação parental, porque isso aí é um prejuízo muito sério para a criança. Tem que investigar. Seguinte, pelo que ela colocou aqui, é uma criança, né? E ela disse o seguinte, que o pai liga lá da cadeia para ela. Primeiro, como é que o pai está ligando da cadeia para o filho? Está chantageando o filho. Ela tem o avô como pai. Sim. Ele está chantageando o filho. Primeiro, tem que saber se ele poderia estar mantendo contato lá da cadeia com ele, com a criança. Tem que verificar essa história, né? Mais a fundo, ver como é que esse tipo de ameaça. Então, eu acho que tem que entrar outras, digamos assim, outras instâncias para avaliar, né? Mas isso é extremamente negativo, não pode se permitir, tem que ser rompido. O pai não pode, de maneira nenhuma, ligar ou fazer nenhum tipo de ameaças à criança, seja por telefone ou pessoalmente. No caso aí, a mãe, ela pode procurar o juiz. Tem que procurar ajuda. Ajuda, se possível, com um advogado. Para ver o que está acontecendo. Exatamente, tem que fazer isso aí. Porque se caracteriza ou não essa condição da alienação, o que é, né? Porque se está, de repente, prejudicando a criança, não está sendo bom esse contato. O menino tem 7 anos. Nossa, então é sério mesmo. Eu acho que vale a pena procurar. E ele não sabe que o pai está preso. Advogado da vara de família, para ver essa questão aí, porque a ameaça é um negócio muito grave, ainda mais para uma criança, é gravíssimo. Importante, urgente procurar, né, um advogado que trabalha com família para ver essa questão aí da criança. Verdade. 16h27. Rosiane, para a gente arrematar o programa de hoje, que você viu como é que o ouvinte vem mesmo, né? É verdade. Bom, porque a gente pode ver o seguinte, o desafio de ser pai, ele tem a ver com ajustar hoje. Como é que, muitas vezes, o pai ainda tem dúvidas em relação a como é que ele tem que ser pai. Porque até um tempo atrás era mais fácil ser pai. Porque o pai, ele era o provedor, ele mandava em casa, mandava na mulher, mandava nos filhos. Ele era o gestor, vamos dizer assim, do contexto familiar. Então era mais fácil, né? Faz aí. Até certo ponto. Hoje, com todas essas mudanças, embora tenha essa questão da mulher no mercado de trabalho, uma sobrecarga, para o homem a situação é muito mais complexa, porque ele está tendo que mudar uma forma de funcionamento que até certo ponto a gente pode entender que era confortável. Porque você já vai lá, já faz uma distribuição, é como se fosse gerenciar uma empresa. E agora não. Então, como é que ele vai se ajustar, se melhor adaptar nesse novo contexto em que ele precisa conciliar a questão de trabalho com o estar presente na vida dos filhos, no cotidiano. Muitas vezes é ensinar coisas básicas para o filho, acompanhar a escovação dos dentes, acompanhar, às vezes, a amarração do cadastro para poder ir para a escola, arrumar a mochila, e compartilhando e dividindo com a esposa essas questões que fazem parte do dia a dia da criança. Às vezes está trocando ideias do que está acontecendo na escola, não fica só mais centrado na mulher, né? Então, tudo isso não é uma tarefa fácil. Então, a gente vai entender que esse poder do homem pai, ele, ao longo do tempo, ele vem diminuindo, vem acabando. Isso tem gerado uma série de crises, né? Porque a referência, não existe uma outra referência semelhante a isso. Então, estão sendo criadas ainda. Como é que vai funcionar esse novo homem pai, né? Mas olha, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou com 53 anos agora. Eu me recordo que meu pai, minha mãe, era professora. Então, minha mãe dava aula, muitas vezes pela manhã ou às vezes à tarde. Meu pai me levava na escola, né? Meu pai muitas vezes ia me buscar. Meu pai, ele trabalhava por conta própria, meu pai era pintor. Então, às vezes, meu pai chegava mais cedo, eu estava jogando bola com a molecada, ele ia lá, botava um calção, ia no meio da molecada jogar bola e tal. Carioca, né? Carioca. Ia soltar pipa, brincava com a gente e tal. Então, meu pai era amigo, era meu amigo, e os meus colegas ali da região tinham ele como amigo também. Claro. Então, quando ele não estava trabalhando, ele ia ali e tal. Mas provavelmente ele era o único pai que fazia isso, né? Lá na roda de crianças. Na roda de criança era o único. Até porque em Maringá era diferente, a criação aqui no interior do estado era diferente. No Rio não, no Rio isso é normal. No Rio é diferente. Né? No Rio é normal. Então já tinha essa questão de ir até a escola, de levar e tal. Hoje em dia isso aí já é quase que normal, né?
Vamos ver. Então, acho que o desafio maior é esse mesmo. E ajustando esse papel, né, desse homem, pai, nesse momento que a gente vive hoje, na atualidade, né? A ouvinte mandou aqui a mensagem pelo WhatsApp. Eu sou uma mãe que criei meus 4 filhos sozinha e nunca ensinei meus filhos a gostar do dinheiro dos pais, mas sim do pai. Enfim, o amor que importa, dinheiro termina, o amor não. Então, qual o nome dela? Ela não colocou o nome aqui, tá. Infelizmente ela não mandou o nome. Se ela quiser mandar o nome, de repente ela quis ficar no anonimato, mas ela disse que é uma mãe que criou o filho sozinha, mas sempre ensinou. É uma batalhadora, né? Legal, batalhadora. Tem uma visão positiva do E eu pai. admiro isso, viu? Eu admiro demais. Bacana. Eu admiro demais a mulher, aquela que trabalha, aquela que vai à luta, que cuida. Não é fácil não, é guerreira. Não é fácil não, tem que ser muita guerreira. Criar um filho já é difícil, 4 então... Não é fácil. E olha, eu conheço muitas aí que criaram filho, filho hoje está formado, filha hoje está formada, filha hoje está encaminhada na vida e ela trabalhando honestamente, buscando o pão de cada dia. É guerreira. É verdade, com certeza. Guerreira. Então é isso aí, né, meu amigo? É isso aí, né? Eu acho que hoje o tempo passou tão rápido, a hora voou. É porque o ouvinte está participando. Olha uma guerreira ali, ó. Ela ali também é guerreira. Aquela ali é guerreira também. Aquela é guerreira. 16 horas e 30, eu estou falando da Cida Costa, guerreira. 16 horas e 32 minutos. Mais uma vez eu quero agradecer a Rosane Delgado que esteve aqui. Nós vamos encerrar o programa de hoje com uma música. Essa música eu nem posso ficar ouvindo muito, porque eu me emociono muito, porque eu lembro muito do meu pai. Mas é a música que eu acho que fala mais com relação ao pai, né? Que o Fábio Júnior, inclusive, toda vez que ele canta essa música também, ele se emociona. Ele diz que sente a presença do pai dele, muitas vezes no palco com ele ali, no momento que o Fábio Júnior é espírita. Eu também sou espírita. E olha, muitas vezes sinto, eu nunca mais me esqueci de uma passagem, se você me permite. Claro, fica à vontade. Meu pai faleceu, 3 meses depois eu perdi minha mãe, e eu sou filho único. E minha mãe estava internada na UTI, no Hospital Santa Rita, em Maringá. E eu estava descendo para ir até a UTI, para fazer uma visita à minha mãe. E meu pai tinha costume de andar comigo, ele colocava a mão aqui no meu ombro. E naquele dia, quando eu desci as escadas, quando eu cheguei no corredor, eu sentia como se fosse a mão do meu pai no meu ombro. Que legal, hein? Poxa, que experiência. Presença do seu Eli Vitorino da Silva do meu lado ali. Eu sei que ele está sempre do lado dos netos, da neta, está sempre com muita paz para a gente aqui. 16h33, Fábio Júnior. Pai, Muito bom. pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente